E eu escutei o anjo falando, né? Que o Senhor tinha algo para me mostrar. E quando eu ouvia o anjo falando assim, e eu comecei a temer, né? Porque a gente teme, não tem jeito. É como se fosse assim, a gente sabe que é algo que Deus quer mostrar, mas a gente acaba temendo, porque não sabe o que é. Mas aí eu eu desci com uma espécie de túnel muito gelado, muito cheio de lodo. E naquele túnel sombrio, algo muito esquisito, muito estranho. E quando eu cheguei em uma sala muito imensa, muito enorme, um salão enorme, muito escuro, mas o clarão clareava assim que eu chegava a enxergar naquele lugar. E eu me deparei com um principado muito grande, e era muito bonito nas costas daquele principado. E o anjo falava comigo, né? Que estava comigo, falava comigo para me observar tudo ali, naquele lugar. E eu observei que tinha uma pia enorme de esmalte de todas as cores, que na terra que eu nunca cheguei a ver, mas ali tinha. E eu observando aquela montanha, era como se fosse uma montanha enorme de esmalte. Aquele principado foi lá, no meio daquele esmalte, pegou um dos esmaltes. E de repente apareceu uma das minhas filhas, na qual eu estava com um pé na igreja, né? E outro cá fora. E pegou e entregou uma das minhas filhas e falou no ouvido dela. E eu querendo alertá-lo, por mais que eu gritasse, por mais que eu falasse, elas não conseguiam me ver. E elas não me davam ouvido, mas davam ouvido àquele principado. E, de repente, aquele principado voltou lá naquele monte de esmalte, pegou outro esmalte e entregou na mão da minha outra filha caçula. E eu gritava, sai daí, isso aí é um demônio. Karen, sai daí, venha pra cá. E elas não me ouviam. E quando eu gritava com todas as minhas forças, na sala ao lado, eu não cheguei a entrar, mas eu pude ver uma força muito terrível que alcançava quilômetros de distância, que tinha um outro principado algemado. Ele estava muito algemado. E ele gritava, ele dava uns runados muito terrível ali e chacoalhava aquela corrente. E ali eu comecei a ficar espantada. Só que o anjo não permitiu que eu fosse naquela sala ao lado. Mas eu pude sentir a opressão daquela força maligna. E ali o anjo me levou para uma outra sala. E quando eu cheguei naquela outra sala, eu vi demônios enormes, a mais de 3 metros de altura, ele torturando almas ali, em um tacho muito grande. Aquelas almas, elas estavam ali naquele lugar e ela era cortada, juntas por juntas, mão, braço, perna, cabeças, e era colocado dentro daquele tacho. E aquele tacho estava muito quente que aqueles pedaços que era jogado ali naquele tacho gritava para cima e pulava para cima. Meu Deus. E ali eu pedia, eu falava, Jesus, tem misericórdia. E ali automaticamente o anjo me tirou dali e me levou em outra sala. E eu falava assim, ali eu vi gaiolas. E eu falava, meu Deus, eu vi um demônio com uma espécie de aquele negócio que corta mato. Como é que é, Zé? O nome Foice? Foice. Isso, com a foice. Ele batia nas grades, rodando aquelas grades, e aquele monte de jovem preso ali naquelas grades. E ali o anjo falava assim, observa o que vai acontecer. E quando eu firmava as minhas vistas, eu via jovens gritando horrores para sair dali e não conseguia sair. Mas, de repente, uma daquelas gaiolas foi aberta e
e uma pessoa que estava ali dentro saiu e subiu. E quando subiu, eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o anjo falava assim, esse é quando uma alma se arrepende na terra. Forte, hein? Eles estão na terra, mas as suas almas estão presas aqui. E quando eles se arrependem verdadeiramente, a alma deles é soltada. Ele sai da prisão, né? Sai das garras, Exatamente. sai das garras de Satanás. Isso. Aí o anjo me tirou dali e me levou para um outro lugar. E naquele lugar tinha muita água. Águas barrentas, água cheia de folhas, cheia de matos, tá boa. E eu olhei naquela água, eu vi muita gente mergulhando naquelas águas. E eu falava, meu Deus, o porquê que esse povo está na água? Eu não falava, eu pensava, mas o anjo conversava comigo também em pensamento. E ali eu vi uma pessoa que eu contemplava aqui na terra. E eu falava assim, Senhor, eu conheço aquele irmão. Aquele irmão lá na terra, Senhor, ele tem testemunho de crente. Aquele irmão, eu comecei a justificar para Deus. Eu falei, aquele irmão, ele é um irmão que só vive no vale. É um irmão que gosta, que ama a sua doutrina, a tua palavra. É um irmão que dá exemplo na terra. Eu conheço por que esse irmão está aqui. E ali eu via de longe como se visse um barco. Vinha 2 barcos. E foi me aproximando. E um que estava nesse barco estava escrito, tinha um emblema, ele estava como aquela roupa da marinha e uma faixa no peitoral assim, estava escrito marinheiro. E aquele marinheiro falou para mim assim, ele deu um olhar, ele fez esse olhar, esse gesto assim, ó, para o irmão, e meu olhar acompanhou também. E ele estendeu a mão para o irmão e tirou o irmão daquela água barrenta e colocou dentro do barco e falou assim, ó, fala para ele que ontem, o que ele fez ontem não me agradou. E se ele não ir lá e pedir perdão, ele vem para este lugar. Meu Deus. Aí, de repente, o Senhor me mostrou um espírito da morte rodeando a casa de uma irmã que eu conheço aqui. E Deus falava assim, olha, fala para ela que é para ela se consertar a vida dela. Ela pede todos os dias para mim tirar ela da terra. Ainda não é chegado a hora e o momento. Mas se ela não se arrepender e mudar a sua vida, eu vou permitir o espírito da morte o tragá-la, mas porém ela não vai vir para a minha glória, ela vai vir para este lugar. Então, irmãos, eu voltei assim, uma velocidade como relâmpago muito grande, eu cheguei fria, gelada, e eu pedi a meu esposo coberta edredom e batia queixo, porque era insuportável a sensação naquele lugar. Muito frio, muito gelado. E eu chorava muito, né? Então foi uma das experiências que eu tive com Deus. Também tive uma outra experiência, mas eu não vou contar hoje, né? Eu fui arrebatada até o 2º céu. Mas que Deus abençoe os irmãos. Muitos pensam que o inferno é só calor, né? E não é. Tem áreas frias mesmo. Não, é verdade. Tem as áreas geladas também, né? Eu vou contar também. Eu perguntei, né? Eu perguntei ao anjo que local era aquele que eu estava. E o anjo falou, né, auditivamente para mim bem claro, aqui é a garganta do inferno. Eu nem sabia que o inferno tinha garganta. Mas o anjo falou que ali era a garganta do inferno.